Boa tarde, alma corajosa! Estamos aqui para mais um dia a gente aprende com a Marisa e o Fernando, São Paulo e Portugal. Aí, Olá! tô colocando aqui fixando aqui na barra. E aí, minha querida, tudo certo? Muito boa tarde, tudo certo sobre esse super tema, sobre esse super mês de junho chegando, né? Sim. Cadê nosso amigo Fê? Ai, ele mandou um áudio que eu Ele nem ouvi. Você chegou a ouvir? Que eu é, tava numa ele reunião. ele estava com algumas questões de percurso, Ah, tá chegando, então tá bom, hein? tá um pouco Então atrasado. vamos indo nós. A gente começa pelo silêncio ou a gente começa pela falação? Pois é. Bom, o Fernando está em silêncio agora neste momento, né? Não Isso. está aqui conosco falando, porque o fenômeno se manifesta desta maneira, né, minha amiga? Exatamente. Então, para você que está chegando agora aqui na nossa querida live, esse aqui é o quadro Um Dia a Gente Aprende. Aqui, ó, escuta. Cheguei, escuta. Não sei o que é isso. Esse aqui é o quadro Um Dia a Gente Aprende, onde a gente se encontra todos os meses, né? Uma terça-feira por mês, 2 horas do Brasil, 17, 18 em Portugal, né? Para quem é de Portugal aí, depende do horário de verão. E a gente se propõe aqui a falar sobre temas que rondam o nosso viver, os nossos relacionamentos, o nosso desenvolvimento. E hoje eu tenho uma novidade já para começar compartilhando, que é o fato de que agora as nossas conversas estão também lá no Spotify. Então, se você quiser nos acompanhar lá no Spotify, é só acessar Um Dia a Gente Aprende. Depois eu vou compartilhar aqui nos stories o link. E você pode escutar a gente aí enquanto você dirige, se desloca para algum lugar, ou enquanto lava uma louça, né, Pois Marisa? Porque a gente é. também é dessas que vai aproveitando o tempo para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É isso aí. E bem bacana isso que você fez, Fabi, de deixar no Spotify, porque é um outro canal de comunicação também, que as pessoas Uhum. podem interagir e ouvir diferente do Instagram, que você não pode deixar simplesmente e escutar, né? O Spotify você pode deixar livre e tem as pérolas compartilhadas, né? Com certeza, e muitas pérolas, né? Fica a dica para você que quiser acompanhar, é só ir lá no Spotify e ver que as nossas... Foram 3 já, né? As nossas 3 últimas conversas já estão lá. E essa aqui de hoje, logo mais à noite, eu devo disponibilizar lá para vocês. Muito bem. E aí, dona Marisa, como é que estamos de silêncio? De aprendizados silenciosos? Você sabe que eu fiquei pensando nesse tema, né? E aí vem várias informações, né? Quando nós falamos sobre o tema. E é muito interessante aqui compartilhar até como a gente chega nos temas, né? Os temas eles se revelam, não somos nós que escolhemos, né? E os aprendizados também. Tanto que o quadro chama Um Dia a Gente Aprende. E os aprendizados na vida, eles vêm também. Não é, fala, vou aprender sobre resiliência, vou aprender sobre sofrimento, vou aprender sobre ser forte. Não, a vida é a vida, né? E ela não vem assim dizendo o que vai ser. E foi interessante justamente por isso, né, Fabi? Porque ela trouxe, vamos falar sobre o quê? E aí ninguém falou nada, né? Compartilhe um pouco disso também. Como que você se sentiu de receber primeiro o silêncio e depois perceber que o silêncio poderia ser o Olá, tema. eu não consigo ouvir, mas eu não consigo Chegou. ouvir. Calma, calma. Silêncio. Calma. Oi, peraí. Agora sim. Calma. Vamos lá. Mãos nas coxas. Soltem o ar pela boca. Pronto, cheguei. Respira fundo. Boa E a tarde. gente
Boa tarde, Fernando. Como estão as coisas aí em Portugal? Muito bem. Peço desculpas pelo atraso, mas peguei um trânsito inesperado no caminho mas o importante é que eu cheguei e deu tudo certo. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Estamos cheguei. agora conectados. Exatamente. A Marisa estava falando de como foi para ela receber, né, o tema do silêncio, né? Que a gente colocou ali no grupo e aí ninguém falou e o tema já começou a se apresentar no silêncio do próprio grupo. Exatamente. E foi impressionante mesmo, porque eu li e pensei, bom, o tema já está definido, então não tenho o que me expressar. Foi o que veio para mim. E depois, acho que depois de um tempo que eu falei alguma coisa, mas no começo eu li aquela coisa do dia a dia, sabe? Correria. Mas. E às vezes. O que me veio, né? Quantas vezes a pessoa só quer, na verdade, te ouvir e quer o seu silêncio e a gente não consegue ficar em silêncio. Né? Eu vejo no dia a dia, e não sei se vocês estavam falando isso antes ou não, mas no meu dia a dia como advogado, né? Às vezes a pessoa quer ser ouvida. O mais importante ali é claro que ela quer uma solução jurídica, mas ela quer ser ouvida. Né? E quanto nós, na tentativa de ajudar essa pessoa, a gente não consegue manter esse silêncio. Sim. A gente não consegue, a gente já vem, a gente interrompe ou já vem com uma solução pronta, né? Mas muitas vezes, através do seu silêncio, do seu estado de presença, a pessoa por si só, ela acontece isso, ela mesma encontra, na fala dela, ela encontra a solução para o problema dela. Sem que você diga nada. Esteja só ali presente. E esse é o grande poder, né? De se colocar em silêncio e deixar o outro exercer a capacidade dele de desenvolvimento próprio, de busca de soluções, de encontros de soluções em si, não a partir do outro. Isso é que eu acho assim esplêndido, quando a gente consegue suportar esse lugar de silêncio para deixar que o outro se manifeste e se resolva e se descubra, né? Isso é bem curioso. A Marisa tinha me perguntado sobre como me tocou esse assunto esse tema aqui do mês. E de novo eu quero encorajar você que nos escuta para mandar sugestões para a gente de temas que são muito bem-vindos, sobre o que você gostaria que a gente falasse, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui como partilha, como troca, né? Esse é um canal nosso, não só meu, do Fernando, da Marisa, mas é um canal nosso para a gente poder crescer juntos aqui em comunidade. E aí, voltando à minha sensação desse tema, tem um pequeno livrinho que eu li uma vez e que me chamou muito a atenção, uma frase que diz assim, que numa sinfonia, né? Não vou lembrar exatamente a frase, mas era mais ou menos assim, que numa música, numa sinfonia, as pausas é que marcam, né? O ritmo e a melodia que a gente escuta. Então, assim, entre um som e outro existe uma pausa. Quando a gente olha para o nosso corpo e a gente presta atenção na nossa respiração, a gente inspira, né? Por exemplo, pausa e solta. Ou o contrário. Mas essa pausa, ela também existe. Então, eu fico com essa sensação que é nessa pausa que está contida... que está contido o ritmo da vida. E aí, o silêncio, para mim, tem essa característica, né? Que a hora que eu consigo silenciar, a hora que eu consigo pausar, é que eu vou dando os ritmos para a vida. E aí, bem curioso, Fê, você trazer a nossa questão cotidiana da correria, da agitação e tudo mais, porque ela faz parte, sim. E como
é importante a gente trazer esses espaços de silêncio, como é importante a gente trazer esses espaços dessas pausas para reorientar, para se reperceber, para se recolocar, né? É assim que eu vejo, respondendo tua pergunta ali no comecinho, é assim que eu encaro o silêncio, como esse espaço necessário para se situar, para ritmar. Engraçado, né, ter acontecido até essa questão do que aconteceu agora, né? Se fosse em outro momento, talvez eu teria ficado sem esse silêncio interno, né? E agora, o que vai ser? E vou chegar atrasado? Eu pensei comigo, se aconteceu, é porque tinha que acontecer e vai dar tudo certo. Vou para o meu caminho, vou chegar na minha casa, vou ligar o Instagram e vou entrar. Simples assim. Não vou ficar com coisas internas, né? E você estava falando uma coisa, bom, foi o que me ocorreu agora, né? Dessa questão da pausa e do silêncio. Às vezes a gente não se permite também ficar em silêncio dentro de nós mesmos, né? Sempre temos que estar em constante diálogo interno, né? Ideias e, enfim, a gente não se dá, ainda mais com esse tempo e com essa quantidade de informações que a gente tem, com rede social, com Google, com Trabalho. né? A gente é bombardeado o tempo todo por informação. Uhum. E a gente não se dá essa oportunidade, né, de ficar em silêncio. Só que acredito que todos aqui vão corroborar com o que eu estou falando, mas quando nós estamos em silêncio, nós encontramos dentro de nós mesmos aquilo que é essencial para as nossas vidas. A gente fala isso no sistêmico, né? A busca do essencial, né? E através do silêncio é que buscamos, mesmo, por exemplo, e até a gente pode falar já que a gente está aqui, todos nós somos consteladores, até na constelação, é o silêncio que permite nos alcançar aquilo que é essencial para aquele cliente, para nós mesmos. Então, no nosso dia a dia, essa prática do silêncio não é o silêncio de não falar, né? Porque o silêncio de não falar, isso aqui é muito fácil, né? Mas é das próprias ideias, do próprio pensamento, são os ruídos internos, né? Que o tempo todo estão aí borbulhando, né? E a gente não consegue enxergar aquilo que é essencial, né? Às vezes, quando a gente se coloca nesse silêncio, a gente está com um problema, é onde nós encontramos a solução. E não naquele mar de ideias, na busca da solução, né? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim isso é muito claro. Perfeito. Eu costumo usar a frase "a alma sabe". E quando a gente para esse barulho interno, né, para ouvir o que a alma sabe, o que ela quer, qual é o próximo passo, qual é a próxima direção. Aliás, eu tenho um post que eu fiz uma vez de um trecho do filme da Maria Madalena, onde Jesus Cristo está falando para uma multidão ali de pessoas na beira de uma praia, e ele faz assim, ó: escutem, no silêncio tem alguma coisa chamando. Vocês conseguem ouvir e conseguem ter coragem de seguir. Claro que ele fala isso de uma maneira muito mais pausada do que eu estou trazendo aqui, justamente porque essas pausas, né, a gente precisa estar com os ouvidos aptos para escutar o que não está sendo dito, os olhos abertos para ver aquilo que não está explícito, né? E é só nesse contato com o silêncio interno que a gente consegue se colocar neste movimento. Exato. Marisa tá bem quietinha hoje, Isso não? que eu ia falar, nossa, eu ia exatamente falar isso. E o exemplo do silêncio está aqui, né? Para mim, ela está do meu lado. Está aqui do meu lado, Marisa. Fez voto de silêncio hoje aqui, pelo jeito. Eu tô me deliciando aqui
Porque o meu silêncio aqui, ele tá degustando todas as palavras e todos os insights que vocês estão trazendo. E realmente eu estava aqui exatamente intuindo esta sensação. Internamente, aqui eu tava, que delícia! Que delícia poder ouvir em silêncio, poder ficar aqui nesse meu silêncio, sabendo que o que está sendo dito me serve. E eu estava emocionada ao mesmo tempo, confesso, porque eu me lembrei de um lugar que eu conheci o ano passado, em Campos do Jordão. Eu fui para lá com uma amiga e os nossos filhos, né, passar uns dias. E tem um lugar lá que se chama Bosque do Silêncio. É um lugar lindo, é um lugar incrível, assim, é um lugar que quando eu pisei, eu fiz exatamente isso, eu fiz, "Ah, meu Deus, aquilo fui tomada por um silêncio naquele lugar e eu tava com uma amiga que ela é super comunicativa, super, né? E aí a gente combinou, eu falei que cada uma aí ela foi fazer aí lá tem uma terapia que você entra lá e alinha os chakras e tinha um campo de golfe. Então as crianças ficaram no golfe com o monitor. Ela foi para esse lugar fazer essa terapia e eu fui andar naquele lugar completamente emocionada. E aí, de repente, eu me deparei com um quadrinho de uma frase, e essa frase está aqui desde o início que vocês começaram a falar, e tudo que vocês disseram é esta frase, que é uma frase do Rumi, que diz: há uma voz que não use palavras, escute-a. E logo na entrada desse Bosque do Silêncio tinha essa frase. Então, quando a gente começou a falar aqui, eu fui transportada para essa memória, para mim, que foi muito maravilhosa. E eu recomendo muito que conheçam esse lugar, que é uma energia assim incrível. E lá no lugar inteiro também, ele fica um som ambiente. Então, chama Bosque do Silêncio, mas fica um som ambiente e junto com ele o próprio som de toda a natureza que tem lá, enfim, né, dos pássaros, enfim, de tudo. E eu me vi aqui com vocês intencionando, né, como que é intencionar receber através do meu silêncio, né, me abrir, aliás, na verdade, né, me abrir dentro do meu silêncio para receber o que a palavra pode vir para me tocar. Porque eu percebo muito, principalmente na questão de gestão de conflitos e no campo da mediação, que o silêncio, às vezes, ele tem nuances, que ele se abre para receber. E tem outros que ele se fecha na arrogância. Eu me silencio para não mandar você ir para o inferno, porque isso também é humano, né? O que eu falo quando eu falo e o que eu falo quando eu calo. Então, intencionalmente, o meu calar é porque eu sei o que está acontecendo ou é porque dentro de mim tem uma fúria muito grande e eu tenho consciência do meu silêncio, eu tenho consciência de que eu me calo para não te ferir, ou eu me calo porque eu me sinto maior, melhor, ou outros níveis de você. E quem fala isso é uma pessoa que já fez isso inúmeras vezes, né? Principalmente quando eu iniciei no direito, e principalmente quando eu era estagiária, como eu me percebia numa outra época, o quanto às vezes eu fazia isso num estágio de arrogância, né? Eu tinha uma frase bem arrogante que eu confesso que eu dizia quando eu olhava assim, né? Bem assim, e eu dizia: o silêncio é a resposta para os ignorantes. E Não, esse lugar do silêncio, né, é totalmente então, oposto daquilo que nós estávamos falando. Exatamente. Olha, interessante. Exatamente. Mas esse lugar, ele me habitava justamente de um aspecto da justiceira e de achar que tinha razão em tudo, né? E de achar que o caminho sempre era ou é certo ou é errado, e sempre a certa era eu, claro, também. Então, se eu me silenciasse, era por uma questão de arrogância. E aí, hoje, perceber como aconteceu até, eu tive um episódio semana passada, uma questão pessoal, e que eu recebi um áudio do WhatsApp, eu ouvi aquele áudio, e aquilo, a minha vontade foi de, sabe, e eu falei: não, eu preciso ouvir isso aqui melhor. E aí a pessoa insistiu, né? Viu os azulzinhos, você ouviu para você responder.
E aí eu só peguei e trouxe, eu falei assim, olha, eu preciso de um silêncio interno para eu conseguir responder essa mensagem, porque eu não estou conseguindo fazer isso agora. Então, assim que esse silêncio me alcançar aqui, eu te retorno, porque agora não vai ser eu que vou responder, eu preciso de um silêncio interno. Uhum. Aquilo, para mim, na hora que eu verbalizei isso, fez assim, buf. Que lindo. Então, e foi exatamente essa sensação. Obrigada por esta iluminação, que foi não tomar essa ação imediatamente, porque ali eu não iria agir, eu iria reagir. Uhum. E não teria uma solução, como de fato depois aconteceu, e foi ótimo, foi uma excelente oportunidade de abrir diálogos, não de fomentar discussões. Uhum. Então, quando a gente sabe o lugar do silêncio, e eu acabo falando muito isso nas palestras de comunicação não violenta, a gente precisa saber o nosso silêncio. Se eu uso o silêncio para me organizar, se eu uso o silêncio para me achar melhor ou maior, e isso também ele não é adequado, ou se eu uso o silêncio porque eu não sei como me posicionar. E aí eu vou na minha parte paralisa, né? Na minha parte menos desenvolvida de silencio, porque eu paralisei ali. Então, como eu posso perceber o silêncio como recurso interno para o externo também. E aí, quando o Fê estava falando, quando ele chegou na live, sem aquelas vozes todas e tarará, isso é assim, é a mega cena da virada da vida. E aí me lembrou, claro, de uma música, porque eu não ia estar aqui sem falar de uma música. Mas me lembrou Qual é da a música. música do mês? Deixa eu anotar aqui para botar lá nos stories depois Pode também. colocar, porque essa música, ela é a nossa polaridade, tudo das polaridades. Quando o Fê me falou isso, essa frase, né, aquelas vozes todas, eu me lembrei da música do Lulu Santos, que ele fala, né, não existiria som se não houvesse o silêncio. Então, essa música, ela trata exatamente de todos os opostos, né? Não existiria luz se não houvesse a escuridão, enfim. Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Desenterrou, hein? Quem não sabia nosso ano de nascimento agora já tem uma pista. Mas com louvor, porque estamos nos 45 do segundo tempo. E os 45 do segundo tempo inteiro pela Agora frente. já Então, temos a data. Então, é só para trazer só uma visão de resiliência para o segundo tempo. E aí a música também, ela fala exatamente disso, mas desses barulhos internos, né, Fê? Dessas outras vozes. O Rumi fala, existe uma voz que não use palavras, escute, e quando a gente escuta todas essas outras vozes sem saber o que elas não estão mais tentando contribuir, só proteger, eu posso dar um lugar para tudo isso também, né? Porque essas vozes, elas fazem parte, é só o sistema de proteção. Só falar, né? Sistema de proteção, tá tudo bem. Preciso te contar que você não tá sabendo que tá tudo bem. Você achava que não tava, mas tá. Então, como diz a Fabi, mãos nas coxas. Respira. E como é maravilhoso saber o ponto do silêncio. Né? O quanto ele contribui, o quanto ele também pode, às vezes, deixar lugares muito abertos. E aí vem o famoso bola de cristal que ninguém tem. Talvez nem sempre silenciar seja a solução, desde que eu saiba por quê. Mas realmente se retirar às vezes sem ao menos nada dizer, acaba também naquele lugar que às vezes a gente percebe na constelação, né? Quantos ditos e não ditos, e o quantos não ditos que não foram oportunizados, talvez, por ficar no silêncio, chega o lugar de reconhecimento também, e é onde também está a cura. A gente sabe que aquilo que é não dito e já que você falou das constelações, isso aparece muitas vezes, né? É como é o famoso segredo. E que muitas vezes esse não dito, né? Ou o segredo, que o segredo naquele momento serviu, que também pode ser uma forma de proteção. Sim. Né? Sim. De proteção de uma família. Uma preservação. Obrigado. Era essa a palavra que eu queria, mas veio proteção. Preservação. Às vezes de uma família, de uma pessoa,
né? E a gente sabe que isso depois ele reverbera para outras gerações, né? E não importa, não precisamos saber qual é aquilo que ficou calado, ou seja, esse segredo. Mas importa, como você bem disse, se foi assim brilhantemente clara no que você falou agora anteriormente. Reconhecer que isso existe, tanto o silêncio, tanto aquilo que não foi dito, como aquilo, essas vozes que são ditas, elas estão aí, né, e fazem parte. Porque a gente também pode falar, não, eu quero é aquilo, né, que eu sempre brinco em todas as lives, né? Agora eu virei Namastê Haribo, né? Não tenho mais vozes internas que me atrapalham e sou perfeito. E começa o quê? Quando vem algo interno, né? Ou quando vem uma voz, a gente sabe que isso, vozes que às vezes não contribuem muito, O né? Barba Azul. Digamos. É o Barba Azul, É. Fê. Depois eu te conto. Exatamente. A gente faz o quê? Tenta eliminar. Agora, outra coisa é a gente reconhecer que isso existe, acolher isso, falar sim, você faz parte, você existe, né? Mas vamos seguir adiante, né? Vamos também não ficar com essas vozes constantemente na sua cabeça. É claro que isso é um processo. Sempre, tudo isso é um processo, né? Mesmo de conseguir chegar nesse silêncio. Perfeito. É um processo para chegar nesse silêncio, sem dúvida. Exatamente. Não Tem que é passar por sim- essas vozes. Não é tão simples assim. Exato. Não. Tem que E passar cada por dia é um essas dia, vozes. né? Tem que passar por essas vozes para chegar nesse silêncio, né? E reconhecer Cada dia é um dia. essas vozes, exatamente. E teve uma outra coisa que a Marisa falou que é assim também. A gente já estava falando ali na outra parte da live, né? E o silêncio como sinal de arrogância. Uhum. E quantas vezes isso também acontece, né? As pessoas falam, prefiro não me manifestar, né? Tipo, mas internamente fala, eu sou melhor do que todo mundo que tá falando aqui, problema deles, eu sei o que eu tô fazendo, eu toco minha vida, problema, entendeu? É em que lugar você está quando você se coloca nesse silêncio, Uhum. né? Nessa posição de superior, né? E muitas vezes também o silêncio que oprime. Para não entrar Exato. no conflito, eu fico calado. A gente vê isso no dia a dia, nós que lidamos com o conflito, muitas vezes as pessoas não dizem por medo de entrar no conflito. Só que o conflito, como a gente já falou diversas vezes aqui, a gente volta a repetir. O conflito serve para o amadurecimento, para o crescimento, para a evolução. Então, é necessário, às vezes é difícil, porque a pessoa às vezes tem um trauma, tem uma questão de que ela, enfim, algo que vem às vezes da infância ou que vem de outras gerações que ela não consegue se expressar. Ela precisa, é o silêncio para estar, aquela expressão bem na foto, ser querido, ser adorado. Então eu prefiro ficar em silêncio e não entrar em conflito. E aí eu sou o cara legal, todo mundo me ama. Só que também volta a dizer, tudo aquilo que fica, a gente também não fala, que isso vai também se acumulando, vai se reverberando, e uma hora vem um conflito muito maior para que a pessoa também possa se expressar. Ela também possa colocar aquilo para fora. E se ela não colocar aquilo para fora, às vezes ela manifesta, como a gente sabe, muitas vezes em forma de doença, o corpo manifesta. Então, a gente também se utilizar do silêncio, né? Como que a gente utiliza esse silêncio? É um silêncio para a gente buscar esse algo que é essencial, ou um silêncio para a gente não se manifestar, porque inclusive quando a gente fica em silêncio, a gente não manifesta a nossa essência, aquilo que nós... muitas vezes, quantos talentos são calados por conta desse silêncio? Quantas, né? Às vezes um silêncio que vem de um trauma mesmo, às vezes um preconceito. Quantas vozes são caladas por preconceito? E deixa de manifestar um talento. Não sei se isso faz sentido o que eu tô falando, mas foi o que me veio agora aqui. Faz.
Faz. Eu queria, dentro da fala aí de vocês dois, queria trazer umas questões aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, em relação ao segredo, né? Vocês usaram, vocês não, nós, principalmente quem trabalha com a visão sistêmica, já está acostumado a olhar esse segredo como uma necessidade de preservação, como a Marisa citou, né? E o que a gente observa é que esse segredo ele é revelado. Bom, primeira coisa, a gente precisa respeitar esses segredos. Esse silêncio segredo, ele tem um lugar de respeito, justamente porque serve à preservação de um sistema. Por outro lado, a gente também observa que é uma escolha e que esse segredo vai gerar consequências e acontecimentos nesse sistema familiar. Então, não é de todo bom, entre aspas, e também não é de todo mal. E aí o que a gente observa é que um segredo, ele se revela num sistema, no momento em que esse sistema familiar tem condição de lidar com aquilo, tem condição de seguir adiante. Isso é um ponto bem importante para a gente trazer até como conhecimento aqui desse olhar sistêmico. Outra coisa que eu queria falar, que eu trouxe, né, a questão do Barba Azul, que são esses diálogos internos. Esse Barba Azul, para quem não conhece a história do Barba Azul, é aquela vozinha que fica ali, né? A Marisa adora o Barba Azul. Essa vozinha que fica ali, principalmente minando os nossos projetos. Então, assim, eu tô aqui linda, né? Princesinha, linda na foto. Mas aqui internamente eu tô escutando. Não vai fazer isso, você não vai dar conta, você vai falhar, melhor você ficar quieta, melhor não sei o quê. Você já não deu certo nisso. Então, assim, são vários diálogos internos que podem vir de várias fontes, tá? Podem vir de uma lembrança de uma fala parental, pode vir de algo do próprio sistema familiar, que é um consenso ali naquele grupo, naquela sociedade, naquele espaço, naquela empresa que você vive. Enfim, essas falas vêm de vários lugares, mas eu tenho o meu Barba Azul ativado, que escuta isso e menina ainda mais. Então, um convite já que eu deixo aqui, um presente, é para que a gente possa se observar, se escutar. Então, assim, a qualidade da minha fala, a qualidade do meu silêncio, começa a partir da qualidade da minha própria fala. Como é que eu converso comigo? Quem é que em mim fala? E fala o quê? Fala que eu vou dar conta, fala que eu não vou dar conta. E eu também não tô querendo trazer as pessoas para ser louco motivado, né? Ah, vamos lá, uhul, vai dar certo. Não é isso. Eu preciso ter consciência da qualidade desse diálogo interno. Eu acho que só a partir desse momento que a gente começa a se escutar, a perceber que vem uma fala, que vem um sentimento associado, que vem um impulso, que vem uma trava, que vem alguma coisa, é que a gente começa a caminhar nesse processo aí que o Fernando e a Marisa trouxe, de autoconhecimento, de autoobservação e de construção desse lugar. E o dia que vocês conseguirem se perceber num silêncio, por exemplo, nessa postura de eu vou ficar quieta aqui porque eu sou melhor que todo mundo, nossa, uau, vocês conseguiram reconhecer algo muito humano em vocês. Agora, enquanto eu falar assim, ai, não vou falar nada, mas que bosta, hein? Oh, desculpa meu francês aqui. Que coisa, hein? Aqui nesse negócio. Mas é porque a gente nem percebe que está sendo arrogante, é porque a gente ainda está longe de conseguir essa qualidade interna. Então, assim, reconhecer o que é a minha parte princesinha e a minha parte barba azul aqui dentro, dá trabalho. E precisa de uma boa dose de coragem, e é por isso que eu falo bem-vindas almas corajosas. Porque a gente tem que olhar para essa parte que é feia minha, para o meu Barba Azul. Não é o Barba Azul dos outros, é o meu. É o meu.
E até porque a sombra é apenas a ausência de luz. Então, um pouquinho mais de luz todo dia, né? E é interessante quando você falou, isso é essencial, Fabi. Desculpa, Fê, não sei nem se você ia trazer algo aqui. Não, eu estou em silêncio, Ah, agora eu estou na sua posição anterior. isso que a Fabi. Não, Fabi, isso que você falou, meu Deus do céu, é a qualidade da sua fala interna, né? Porque se é para eu ficar em silêncio e me chicoteando, Também. meu Deus, aí é um flagelo, é um suicídio a conta-gotas, assim, porque Uhum. eu silencio ali, não vou me silenciar, mas eu tô dizendo tudo de ruim a meu respeito, com aquela mesma fala, quer dizer, esse silêncio, ele só tá ali fazendo, realmente acaba sendo um holocausto do silêncio. Tô me acabando ali por dentro. Então, perceber também algumas nuances do autoconhecimento é importante, mas perceber o que esse alto-falante vem Uhum. trazer, qual é a qualidade desse alto-falante em quem em mim, né? Quando você traz isso, eu acho sensacional. Quem em mim tá fazendo. Esse alto-falante é falante de quem? É fala de quem? Qual que é a qualidade desta fala? E para eu me silenciar, para ficar neste alto-falante que acaba eu não sendo a minha melhor amiga, eu acho muito interessante. Uma vez eu atendia na mentoria e aí a pessoa falou, não, porque eu isso aqui, eu falei assim, se eu te contasse essa história e repetir a mesma história que ela me contou, aí eu falei, o que que você falaria para mim? Você me daria esses mesmos conselhos que você está se dando? Aí ela, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, pronto. A gente precisa Então, se ouvir, né? é, se eu ouvir, você não me daria esses conselhos que você está dizendo a seu respeito, você se acolheria, sabe? O que que você me fala? Não, mas você também. É esse lugar de exercitar esse silêncio da compaixão, né? Eu acho que é essencial. E aí, diferente desse lugar, como o Fernando também trouxe, que é a frase que eu sempre falo, que pacificação não é passividade. Então, se eu pego o silêncio do passivo com esse lugar do medo, né? Paz sem voz não é paz, é medo, já diria o Rapa também. Eu não me aguento. Aí não tem como. É uma enciclopédia musical essa mulher. Eu não aguento. Silvio Santos que se cuide. Qual é a música? Já tem nova apresentadora. E faz todas as conexões, né? Qualquer tema que você fala, ela tem a música. Enjoy the E também silence. pode ser, viu, gente? Sugere ali, ó, qual é a música, sobre qual música que vocês querem que a gente fale, que aí a gente começa a fazer a live a partir da música. Pois é. Ai, não aguento. Mas é isso. Fê, tá degustando aí o silêncio? Não é gostoso? Tô. Não é Tá bom. gostoso intencionar? Tá Ai, bom. vou degustar o silêncio. Gente, é uma delícia, eu adorei essa experiência tão vívida aqui hoje ao vivo Muito e real. bom. É isso aí. Bom, dica então, aí pro próximo mês, silencie-se, né? Escute-se, vê o que tá, qual que é a conversa que tá aí dentro, qual é a postura, E é o que a gente só. quer. Desculpa, Pode falar. desculpa, achei que você tinha. Não, Aí, pode ó, falar. já interrompi o silêncio. Não, como é interessante, é engraçado porque a gente tá no. É aquilo, né? A gente tá na live para falar de algo e aqui é um bate-papo. E como a gente aprende, como tem coisas assim, uma frase que uma fala, outra fala, de repente você bate e bateu dentro de mim de coisas minhas, enfim, de coisas que eu tenho que olhar, porque, né, todos nós temos coisas para olhar. E como. Por isso que eu fiquei em silêncio, porque eu estava desfrutando daquilo que vocês tinham falado e tava, sabe quando tava sentando dentro de Cantando. mim? E eu precisei ter esse silêncio, assim, momentâneo. Então, isso é muito bom, assim, como sempre, muito bom estar com vocês todos os meses e isso aqui eu acredito que como para mim nesse momento, de algumas frases que vocês falaram, que não importa porque isso é meu, espero que isso também chegue para outras pessoas. Uhum. Porque às vezes através de uma frase que o outro fala, a gente cai uma ficha. Ou, como diz a minha amiga
que eu não posso dizer quem é, não sei se ela tá aqui no vídeo. Tá em Las Vegas, como que é? Tá em Las Vegas, tá rica, 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 de tanta ficha que cai, Então, rica. tô em Las Vegas, tô em Las Vegas. Vegas, Ai, baby. gente. Enjoy the silence, é pra encerrar, né? Ai, gente, aí ela gastando inglês aí. Ai, falando de Vegas, vou te contar, viu? Bom, muito bem. Então, valeu. Acho que temos um assunto, né? Esse mês aí. E escrevam pra gente. Coloquem aí quais são as sugestões de vocês, o que vocês querem, sobre o que vocês querem que a gente fale e o que a gente vai aprender aí juntos, né? Porque afinal de contas, né, um dia a gente aprende. Quem sabe um dia a gente aprende algo a respeito desse tema, tá bom? E segue no Spotify também, né? Ah, é verdade. Vou colocar É. lá o link para vocês começarem a escutar a gente por lá também, Exatamente. certo? É, Queridos, até mês que vem. Fê, Beijo. boa sorte aí na sua tarde, no seu começo de noite, na verdade. Nossa. Aí em Portugal. No próximo encontro estarei aí mais próximo, mais perto de vocês. Ai, que delícia. A gente que podia legal. fazer um ao vivo. Que Eu você ia acha? dizer isso agora. Vamos fazer Ia fazer um ao três vivo. juntos. Show, Em show. julho estarei Ai, em São Paulo. Meu Então, Deus, a gente precisa ver as datas, porque vai ter uns dias que eu não vou estar aqui. ah, Mas enfim, eu é que vou para ir perto de você, Fê. Mas aí a gente vai se cruzar no caminho, mas a gente combina. isso. Bom, beijos, queridos. Boa Beijo. tarde, boa noite, Fê. E Obrigado. até mês que vem. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.